O que te motiva na vida? Medo ou merecimento? Bom, esse é um tema que eu gosto de trazer muito na terapia, né, dentro do consultório, para que a gente possa fazer uma análise sobre o que está nos motivando. Muitas vezes a gente está vivendo a vida, né, e está agindo na vida de forma muito automática. E quando eu falo sobre o que me movimenta, eu consigo entender qual é a origem daquele movimento. Então, quando eu falo sobre me motivar pelo medo, eu falo sobre a sobrevivência. E aí, tanto em aspectos emocionais como aspectos básicos, né, de sobrevivência financeira, de saúde. E já o merecimento fala sobre uma motivação de abundância, de amplitude. Então vamos falar um pouquinho sobre a motivação a partir do medo. Bom, quando a gente está desenvolvendo na vida, a gente pode viver, né, situações de traumas, de repressões, de carências, e isso nos marca. Então, quando a gente fala em aspecto de saúde emocional, né, o medo nos marca como uma condição de vida, né? Então, eu só vou ser amado se eu tiver tal atitude, ou eu só vou ter valor se eu for muito bom profissional e viver para minha profissão, né? Ou as carências nos marcam, as relações são perigosas, então não vou me envolver com ninguém. Então, quando a gente fala que a gente está vivendo com a motivação a partir do medo, a gente está apenas reagindo à vida, né? A gente, na verdade, está ali se sentindo o tempo todo em ameaça, em alerta, ou porque eu tenho uma baixa autoestima, né? Eu ainda estou num processo de sobrevivência emocional, ou porque eu tive traumas de aspectos práticos, como, por exemplo, pessoas que passaram fome, que tiveram vivências traumáticas de abusos psicológicos muito profundos, né? Ou abusos físicos. E isso deixa uma marca de sobrevivência. A gente vai para a vida contaminado com isso, né? E acaba vivendo a vida de forma reativa. Então, essas pessoas que tiveram vivências, por exemplo, de relações abusivas, podem se sentir sempre ameaçadas nos vínculos e sempre se distanciar, né, ou boicotar as relações como uma forma por se sentir ameaçado. Isso é uma motivação do medo, é o que eu chamo de viver pela sobrevivência. Já viver pelo merecimento fala sobre a gente passar por um processo terapêutico onde a gente consiga ressignificar aquele passado, ou seja, compreender, né, as dores dessa criança que teve repressões, que teve carência. Todo mundo passa isso em algum nível, né, gente? A gente não precisa viver coisas muito bruscas, como passar fome ou viver situações de violências, né, graves, para a gente ter marcas, né? É natural que ali dentro do processo adaptativo, não só familiar como social, a gente aprenda algumas condições, alguns padrões para viver. Então, o processo de autoconhecimento fala sobre um processo da gente entender esses padrões e romper com eles, para que a gente tenha mais liberdade. Então, quando a gente fala sobre merecimento, né, sobre ter como motivação o merecimento, fala sobre uma autoestima, um olhar, né, de permissão, de direitos, de autoconfiança, onde eu sinto que eu posso ter abundância na minha vida e não viver só de uma forma reativa, e sim de uma forma mais autêntica. Então, eu gosto muito de trazer isso na terapia, porque muitas vezes as pessoas buscam terapia num momento em que elas já estão numa situação muito grave, né, num adoecimento muito grave. E aí, às vezes, elas melhoram um pouquinho e elas já param com a terapia. Não, tá tudo bem. E eu quero trazer esse exemplo como um exemplo da vida, né? Às vezes a gente só se movimenta quando dói. E aí é importante a gente perceber que a gente não está na vida só para sobreviver. A gente está na vida para potencializar, né, para viver a nossa abundância. Então eu gosto de trazer uma imagem que imagina um buraco. E aí você está lá no fundo desse buraco, ou seja, você está passando por uma dor, seja fisiológica, seja emocional, e aí você vai buscar um tratamento, você vai buscar ajuda, né? E aí você vai subindo até você chegar ao térreo desse buraco. Então você chega aqui na superfície. Aqui você aprendeu a sobreviver, ali você estava em risco, aqui você aprendeu a sobreviver. Então a gente não está na vida para ficar só aqui. Então a terapia fala sobre a gente descobrir também as nossas potências, né? Quais são as nossas capacidades, como usufruir disso, como se sentir merecedor de coisas boas, de relações, de vínculos bons. Tem a ver com, além da gente romper aquele padrão destrutivo, agora desenvolver e criar um padrão qualificativo. Eu separei uma frase para fechar o vídeo, que eu gosto muito, que fala: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino.
Então acho que essa frase encerra bem isso que eu estou trazendo, que é: tome consciência, o que te motiva hoje? Você está apenas sobrevivendo e reagindo, ou você hoje está vivendo por merecimento, abundância e autoestima? Bom, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever lá no meu canal do YouTube, Adriana Souza Psi, e me seguir aqui no Instagram. Não esqueça de convidar um amigo para conhecer o canal também. Um beijo, até a próxima. Tchau!